A expectativa continua. Comissão de Orçamento se reúne, mas não vota crédito extra que o governo precisa para pagar programas como Bolsa Família. Deputados e senadores juntos no plenário Ulisses Guimarães. Congresso se reúne pela primeira vez nesta legislatura. E não é só a redução no dinheiro disponível. Pesquisa científica também reclama dos entraves burocráticos para a realização dos trabalhos nos laboratórios. Reunião da Comissão Mista de Orçamento, que iria analisar crédito extra de 248 bilhões de reais pedido pelo governo, foi suspensa sem a votação do projeto de lei. Ficou para a próxima terça-feira. Sem esse dinheiro, os recursos para o pagamento do benefício de prestação continuada e para programas sociais como Bolsa Família ficam comprometidos. A Constituição brasileira proíbe o governo de fazer dívida para pagar despesas correntes, gastos como salários, benefícios sociais, contas de luz, a não ser que haja autorização expressa do Congresso. Essa restrição é para evitar um descontrole da dívida pública, como houve no passado. Essa é a regra de ouro do orçamento. Agora, o governo pediu ao Congresso um crédito suplementar de 248 bilhões e 900 milhões de reais. Logo no início da reunião, a oposição obstruiu os trabalhos na CMO e condicionou a aprovação do crédito suplementar para o governo ao descontingenciamento das verbas para educação e saúde. Nós queremos deixar claro que o recurso do PLN que vai ser votado tem que recompor o dinheiro que Bolsonaro cortou da educação. Queremos que seja descontingenciado recursos para ciência e tecnologia e a retomada das obras do Minha Casa Minha Vida, para enfrentar o desemprego que está crescente no país. Eu acho fundamental o debate sobre educação, um debate importante que nós temos que travar, mas não nesse momento. O Brasil, para voltar a caminhar, precisa dessa alteração no orçamento. A líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, disse que combinou em reunião com os líderes dos partidos da base e da oposição de votar os 23 vetos que trancam a pauta nesta quarta-feira. Com a pauta limpinha e zerada, na semana que vem, nós votamos todos os PLNs na CMO, todos, e levamos já para uma sessão no Congresso Nacional. Eu acredito que o bom senso de todos os líderes estão todos, eu compreendi que todos querem votar a favor desse PLN para que se possa pagar a Bolsa Família, possa se pagar o BPC, aquelas pessoas que precisam do benefício de prestação continuada. No início da tarde, os deputados aprovaram duas PECs. A primeira traz mudanças à tramitação de medidas provisórias, que agora passam a ter os seguintes prazos: 40 dias para análise de comissão mista, 40 dias para análise da Câmara, 30 dias para análise do Senado e mais 10 dias para os deputados analisarem eventuais modificações feitas pelos senadores. Caso um desses prazos não seja cumprido, a MP perde a validade. Aprovada em 2 turnos com nenhum voto em contrário, a PEC traduz bem um sentimento generalizado entre os parlamentares, como explica o deputado Lafayette de Andrada, do PRB de Minas Gerais. A medida provisória, quando foi concebida em nossa Constituição de 88, era para casos de relevância e urgência. Este era o sentido da medida provisória. O nosso parlamento, Câmara e Senado, ele é todos os dias bombardeado, isso não é desse governo, é de todos os governos pós-Constituição, bombardeado com medidas provisórias que muitas delas não têm nem relevância e nem urgência, mas que entopem a agenda legislativa. A PEC, que por ter sido modificada volta agora ao Senado, também proíbe a inserção nas medidas provisórias de assuntos diferentes do conteúdo original, o chamado jabutis. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, comemora a iniciativa. Jabuti não sobe árvore, mas se tiver o jabuti na árvore, e aqui dentro tem muito, é porque alguém botou o jabuti lá. Então ninguém vai mais conseguir botar jabuti, fazer emenda, do remendão nas medidas provisórias.
Ou seja, dá a importância que a medida provisória precisa ter, merece ter, necessita ter e tem que ter. E é por isso que nós estamos avançando, aperfeiçoando. A segunda PEC aprovada tem grande parte do conteúdo já pronto para promulgação. É a PEC do orçamento impositivo, que obriga o governo a executar as obras e serviços indicados pelas bancadas estaduais no orçamento público, assim como já acontece com as emendas individuais dos parlamentares. Na prática, aumenta o poder do parlamento em indicar o que será feito com o dinheiro federal nos estados. O deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, defende a proposta. É uma PEC de fundamental importância para o Brasil e, sobretudo, para os nossos municípios, porque nós vamos efetivamente viabilizar as emendas impositivas que se traduzem em imposto de saúde, ambulância, apoio para a agricultura, para as pequenas obras no interior do nosso país. Portanto, nós precisamos definitivamente implementar ações para podermos deixar mais recursos, mais obras, darmos mais apoio para os municípios, que é onde a vida acontece. A vida não acontece aqui em Brasília, a vida acontece nos nossos municípios e essa PEC se reverte na maior importância para todos nós. Já o deputado Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, criticou o orçamento impositivo de bancada. Tem uma concepção sobre o papel do parlamento, sobre a democracia representativa e sobre a democracia direta. Eu defendo a democracia e a participação popular na definição do orçamento como orçamento participativo, como congresso de cidades e, portanto, a fragmentação das emendas a partir da definição política dos parlamentares fragmenta um projeto de desenvolvimento para o país e uma relação entre os entes da federação do ponto de vista do executivo. Um destaque do PDT-APEC retirou do Poder Executivo a exclusividade na apresentação de projeto de lei com os critérios para repartição com estados e municípios de receitas provenientes da cessão onerosa do pré-sal. Essa parte da matéria segue agora para apreciação dos senadores. Sessão solene destaca a contribuição do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para a definição de políticas públicas no país. O plenário da Câmara realizou sessão solene em homenagem ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O Instituto, que é o principal provedor de dados e informações oficiais sobre o país, completou 83 anos em 2019. São 83 anos de dedicação à prestação de serviços à nossa sociedade. Um dos maiores desafios que o IBGE sempre enfrentou ao longo de sua história foi exatamente o de retratar a nossa realidade, diagnosticar os nossos problemas e, diante dessas constatações, definirmos também políticas públicas. Recentemente, o Ministério da Economia anunciou uma expectativa de corte no orçamento para a realização do Censo Demográfico de 2020, o que provocou reações no plenário. Infelizmente, o IBGE está, sim, correndo um sério risco de deixar de prestar, mais uma vez, um excelente serviço ao Brasil. Cada real gasto e cada real bem gasto no censo do IBGE são muitos reais economizados com políticas públicas que poderiam ser feitas de forma equivocada, mas que podem ser acertadas, bem focalizadas, com as informações com qualidade que o IBGE nos traz. Além dos cortes, o questionário usado pelo censo demográfico foi alterado e o número de perguntas reduzido. Estamos vendo aí a possibilidade de termos um censo de 2020 completamente descaracterizado, subdimensionado a nível das perguntas que historicamente eram feitas e, consequentemente, nós termos um censo que nós chamamos no Ceará de capenga. A direção do IBGE está empenhada em que aqueles quesitos que estão sendo cortados, eles tenham algumas alternativas de serem recuperadas de outras maneiras. O que se pretende, na realidade, é nós termos uma operação mais ágil, que onere menos as pessoas no seu tempo para nos dar respostas. Representante do partido do governo durante a sessão, o deputado Luiz Lima acredita que a situação pode ser revista. Acredito sim na boa comunicação, acredito na sensibilidade do governo e acredito sim que a gente vai ter nos próximos anos uma ótima relação de valorização
e que ambos tenham admiração pelo outro, tanto o IBGE pelo governo, como o governo pelo IBGE. Além da redução de recursos, especialistas apontam outro obstáculo no caminho da pesquisa científica no Brasil: a burocracia. Quem se dedica à pesquisa científica e tecnológica sofre com a rotina histórica de cortes no orçamento dessa área e também com a burocracia na obtenção de insumos básicos para o seu trabalho. Em audiência na Comissão de Ciência e Tecnologia, especialistas disseram que a legislação não é o maior problema, mas sim a interpretação das leis feitas pelas instituições de controle, como a Anvisa e os órgãos que fiscalizam as importações. A representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, apontou como maior dificuldade a importação de substâncias químicas usada nos estudos científicos. Mesmo quando você tem verba, a importação desses reagentes vai demorar 60 dias, 90 dias para a gente continuar a nossa pesquisa. E dessa forma você não pode ser competitivo. E a boa notícia é que resolver isso é uma questão de vontade política. E o que a gente viu hoje nessa audiência, nessa comissão, foi muita vontade política para reunir todos os atores e resolver essa questão. O presidente do Conselho, que reúne as instituições de ensino e pesquisa, disse que a burocracia, além de atrasar o trabalho dos pesquisadores, gera um desperdício bilionário de dinheiro público. Um cálculo, considerando a perda de tempo do cientista com a burocracia, nós chegamos a um número de 35% do tempo dele é consumido com essas coisas que nós assistimos aqui, com a burocracia. Rebatendo isso, aplicando isso aos gastos de ciência e tecnologia no Brasil, nós chegamos a um número, em 2016, de 9 bilhões de reais. Só no sistema federal são 3 bilhões de reais. Deputados da Comissão de Ciência e Tecnologia prometeram agir para facilitar a relação entre os vários segmentos que atuam na área para diminuir os entraves burocráticos. Naquele que tem o orçamento, naquele que executa o orçamento e naquele que fiscaliza o orçamento, nós vamos poder avançar para facilitar a vida de todos, mas principalmente que nós tenhamos um resultado mais positivo com as entidades de pesquisa do Brasil, que são importantes para o desenvolvimento. Vamos criar um grupo de pesquisa para que a gente possa efetivamente realizar algo em favor da pesquisa científica no Brasil. Nós temos que criar o conhecimento no Brasil. Isso é dinheiro, isso é o futuro do país, é a independência. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!